E aí galera, eu sou a Lili e vim aqui hoje participar do projeto Viva a Música e contar para vocês um pouquinho da minha experiência e dos desafios de trabalhar com música popular independente. Bom, eu sou formada em canto lírico pelo Palácio das Artes e também pela UENG, né, que é a Universidade do Estado. Eu tenho um projeto musical na qual eu sou cantora, contrabaixista e compositora, que se chama Lili Band. Oi, pessoal. Eu sou o Fred. Eu sou músico, compositor, sou formado em violão clássico pelo Cefar, Palácio das Artes, quase formado em composição musical pela Escola de Música do FMG. Eu sou bolsista do projeto Viva a Música, sou guitarrista, compositor e cofundador da Lili Band. E vou hoje, junto com a Lili, contar um pouco da nossa jornada de artista independente, os desafios e as soluções que a gente encontrou ao longo desse caminho. A Lili Band começou em 2013. Eu conheci o Fred lá no Palácio das Artes, onde a gente estudava música, e a gente resolveu montar o nosso próprio projeto musical. Na época a gente iniciou fazendo releituras de clássicos do rock e a gente tinha uma proposta muito assim alta astral, sabe? A gente queria fazer um show animado no qual as pessoas pudessem dançar, curtir. Então a gente mesclava muita coisa, né? Dentro do gênero rock a gente tocava folk, a gente misturava blues, a gente tocava rockabilly, então a gente pegava aí muitas referências do indie também, misturava coisa pop e fazia ali os nossos arranjos, dava a nossa cara para as músicas. Essa mistura, né, de estilos foi muito importante assim para o surgimento da nossa identidade, né? A gente deixou isso fluir de uma forma natural, a gente nunca impôs nada, vamos tocar rock clássico e pronto, acabou, não. A gente deixou as coisas irem fluindo. Mas a gente já tinha nessa altura do campeonato bagagem musical e conhecimento para entender certos padrões musicais, certos ritmos, certos gêneros, estilos que agradavam a gente mais e que a gente conseguia agregar mais a nossa música com esses padrões, com esses determinados estilos. E né, no meio do caminho a gente descobriu que a gente gostava muito de tocar folk, de misturar coisa country, elementos do indie também, efeitos. No caso da voz, eu uso muito coisas do rock and roll, mas também misturo uma leveza de canção, uma doçura de canção. Então a gente faz ali um contraponto, né? E mistura tudo que a gente gosta mesmo. E é interessante isso porque a nossa identidade surgiu de uma forma muito natural, sabe? O uso do chapéu, inclusive, que hoje né, é uma marca minha que eu adoro, né? Surgiu naturalmente. Eu comecei a usar o chapéu desde o primeiro show da Lili Band, devido a um problema que eu tinha de tonteiras, né, por conta das luzes do palco, e ficou uma marca minha. Hoje em dia, né, muita gente fala, menina de chapéu, tal, então acabou ficando. Então, assim, é muito curioso isso, porque muitos artistas, né, antes de montar um projeto, eles meio que intitulam ali o que eles vão seguir, qual nicho, inclusive, quais roupas, né, qual a identidade que ele vai seguir. E pra gente não, a coisa flui de forma natural, né? E, né, falando de gênero aí, de estilo, de nicho, a gente começou muito forte nesse nicho de rock and roll. Então, os locais que tinham pra gente se apresentar eram festivais de música, eram pubs, né, festas, eventos de rock, eventos cervejeiros, eventos também de motociclistas, né, que eles gostam muito de rock and roll. Então, assim, a gente foi descobrindo por aí o nosso caminho. O nosso desenvolvimento e crescimento dentro do nicho do rock abriu algumas portas interessantes para a gente no início da Lili Band. E uma delas que eu me lembro assim, muito claramente que foi uma oportunidade incrível é que em 2015 a gente foi convidado a integrar o line-up da festa de aniversário de 50 anos do Mineirão. Então, assim, foi uma responsabilidade tremenda fazer parte disso, mas também foi uma alegria sem tamanho, assim, poder tocar lá. E nessa altura a gente já tinha uma segurança no palco, a gente já tinha uma performance sólida, porque desde o início, com tudo que a gente aprendeu de vivência de música, de estudos da faculdade,
a gente sempre tentou construir um repertório muito sólido. Então, assim, cada música do repertório, ela era planejada, a gente fazia as emendas, as passagens de uma música para outra, tudo era muito planejado. Mesmo no início da banda, assim, a gente tinha muito carinho em olhar para esses detalhes, assim. Então, a gente pôde subir no palco, tendo a responsabilidade de estar no aniversário do Mineirão, mas a gente pôde subir no palco com segurança, de que a gente tinha um repertório sólido, e isso foi muito legal, assim, foi uma experiência bem legal. Ainda em 2015, a Lili já tinha algumas composições escritas e a gente começou a inserir o trabalho autoral no repertório dos shows. E aí, à medida que a coisa foi se consolidando nos shows, a gente começou a sentir a necessidade de registrar esse trabalho, de realmente gravar um disco. E aí veio o nosso primeiro grande desafio, assim, que era obter recursos para poder gravar o nosso trabalho autoral. Então, na busca de recursos, né, a gente já tinha os shows que a gente fazia, a gente encontrou os festivais de música, né? Para quem não sabe, no Brasil existem vários festivais de música independente, no qual a gente recebe premiações, a gente é remunerado por isso. Alguns é remunerado para quem ganha, né, as premiações, outros existe um cachê, então assim, varia muito. E existem vários nichos, né, desses festivais, não só os festivais clássicos de canção brasileira, de música popular, mas também os festivais de rock, de bandas independentes. Então a gente foi atrás desses festivais e nessa busca, né, de recursos para poder custear nossa primeira gravação musical, nosso primeiro trabalho autoral, a gente conquistou 7 premiações. E dentre elas, assim, teve premiações de clipe, teve uma que a gente ganhou um violão, a gente inclusive rifou o violão para poder custear as gravações iniciais. E, né, no meio da produção do disco fomos conseguindo esses prêmios e o principal deles foi o Fan Music. Eu acho legal falar do Fan Music, que ele é um grande parênteses na questão dos festivais, assim, que foi o maior festival que a gente participou, foi um festival de projeção nacional, e até então, os festivais que a gente participava, geralmente você enviava o trabalho, ele passava por uma curadoria, sendo selecionado, a gente se apresentava no festival, e o resultado saía no mesmo dia. O Fan Music não. O Fan Music a gente enviava o trabalho, ele passava por uma curadoria, e aí ele tinha etapas de apresentação. Em cada etapa tinha um artista de renome que se apresentava. Então, junto com todo esse novo universo do Fan Music, a gente ainda tinha a responsabilidade de dividir o palco com um artista de renome. Na primeira etapa, a gente se apresentou aqui em Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil Valorec, e a atração principal era o The Reign of Kindle, que é uma banda internacional com músicos de altíssimo nível. Então, assim, a gente planejou muito bem essa performance. A gente tinha uma música que era a que estava concorrendo no festival, e aí a gente tinha que tocar outra música. Em todas as etapas eram assim: a música concorrente e outra música antes dela. Para cada etapa, a gente fez um plano muito bem assim estruturado, como que a gente ia passar, como que ia dialogar a música que a gente ia apresentar primeiro com a música que estava competindo no festival. A gente sempre pensava muito bem como que ia ser esse diálogo assim. E aí, na primeira etapa, isso deu super certo, e aí a gente foi para a segunda etapa, que era no interior de São Paulo. Já iriam se apresentar artistas do Brasil inteiro, selecionados em outras etapas. Então tinham diversos artistas de diversos estilos diferentes, de diversas regiões diferentes, todos eles de altíssimo nível. E além disso, a apresentação principal do dia seria o Luan Santana. Então a gente tinha a responsabilidade de se apresentar em meio a uma quantidade de artistas de altíssimo nível. A gente tinha que fazer uma apresentação desse nível. E além de tudo, a gente, sendo uma banda declaradamente de rock, tinha que cativar o público do Luan Santana. Porque 90% do público que estava lá para assistir a apresentação era o público do Luan Santana. Então, assim, a gente pensou muito nisso, a gente moldou a performance e a apresentação pensando nisso, e deu certo, mais uma vez. A etapa final do Fan Music foi realizada em Araçatuba, que é uma cidade no interior de São Paulo.
E a gente teve que se preparar muito bem para essa viagem e para essa apresentação, porque além de ser a etapa final do festival, tinha muita coisa em jogo, né? A gente queria muito conquistar esse prêmio. Mais uma vez, os artistas principais da noite seriam artistas sertanejos. Eram duas duplas sertanejas, era o Zé Neto e Cristiano e Henrique e Juliano. Então, assim, mais uma vez a gente ia com o peso de fazer uma performance legal, de executar bem as músicas, pensando nos jurados, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha a responsabilidade de cativar o público, majoritariamente seria um público de música sertaneja, que estaria ali para ouvir uma apresentação de música sertaneja. A gente calculou cada detalhe da performance e a gente foi e a gente conquistou o prêmio. Olá, senhores, e aí? Ganhamos? Esse prêmio foi muito importante para nossa carreira, assim, com certeza, né? Foi o que alavancou a gente, que deu um estímulo para dar continuidade a esse trabalho. E nisso a gente gravou o nosso primeiro disco, Não Foi Por Acaso, no qual a gente mesclou, né, esses estilos que a gente gosta tanto. Tem músicas com influência de blues, tem música com influência de folk, tem músicas mais, né, assim, bem rock and roll mesmo. Então aí a gente imprimiu a nossa identidade, tudo que a gente gostava de fazer, a gente quis experimentar, sabe? Sem impor nada e sem, né, intitular ali um estilo só e seguir. Não, a gente deixou fluir naturalmente. E nisso surgiram as canções mineiras, né? Umas canções mais folk. A gente descobriu que a gente gostava muito disso. Já no show a gente tocava Bob Dylan, a gente fazia algumas canções folk, mas isso veio de forma forte devido à nossa influência mineira também, né? As canções mineiras tradicionais que, né, eu sempre ouvi na infância, e vieram as letras também remetendo ao cotidiano mineiro, às nossas tradições. Então no folk a gente encontrou essa calma e essa, né, identidade ali que funcionasse para esse tipo de música, para esse tipo de letra. Então a gente deixou fluir, colocou lá no CD, a nossa canção Namoradeira, que foi a primeira mineira, né? E com isso, né, dando sequência a esse trabalho, a gente fez muitos shows, gravamos o CD de forma física também, e assim foi um desafio inicial, né? Descobrir como é que você registra sua música, você distribui ela nas plataformas digitais. Estava iniciando esse processo, né, de Spotify, de Deezer, dessas distribuições digitais. Então, assim, foi um desafio muito grande pra gente, como artista independente, descobrir como é que faz isso tudo e fazer, né, fazer a coisa acontecer, distribuir essa música. Então, assim, a gente conseguiu, inclusive, né, gravamos CD de forma física também, fizemos a arte, tudo com parcerias de artistas plásticos, de fotógrafos, amigos, e conseguimos, né, realizar esse trabalho que ficou, né, assim, com a qualidade muito, muito bacana, né, para um primeiro trabalho de um artista independente. A gente resolveu gravar um clipe de uma das músicas do disco Não Foi Por Acaso. A gente já tinha alguns clipes, alguns a gente gravou durante a gravação do disco, outros a gente conquistou como prêmio. Em alguns festivais que a gente participou, a premiação era clipe, era a gravação de um clipe. Então, assim, a gente resolveu gravar o clipe de Na Dança. E aí foi muito legal porque, assim, a gente dialoga com outras áreas, a gente tem muito forte essa interdisciplinaridade. Eu gosto muito de me envolver nas áreas de produção, de gravação, de áudio e vídeo. A Lili também, mas ela também tem uma percepção artística muito forte para outras áreas, né? Então, assim, ela teve a concepção toda desse clipe, de como seria o clipe, como a gente transmitiria essa ideia. E aí, assim, uma coisa muito legal que a gente descobriu ao ser artista independente é que é muito difícil você carregar o bote sozinho. Então a gente tem que estabelecer parcerias. E ao longo da nossa jornada a gente sempre estabeleceu parcerias. A gente estabeleceu parcerias
com designer gráfico, a gente estabeleceu parcerias com fotógrafo, com artistas de outras áreas, com artistas plásticos. Então, assim, isso sempre foi muito legal, foi muito enriquecedor no nosso caminho. E aí, para o clipe de Na Dança, a gente trouxe uma equipe de gravação de vídeo, de cineastas recém-formados. Eles abraçaram essa ideia com a gente movimentou uma cidade inteira para gravar esse clipe. A gente fez a releitura de um bloquinho de carnaval antigo, assim, sabe? Super solto, super livre, super na dança, que era o conceito principal da música, né? A gente tentou resgatar o antigo carnaval de rua do interior de Minas, né? E meio que abraçar isso na essência da música. A gente teve que vencer muitos desafios, assim, além da equipe de cineastas, a gente firmou parcerias com algumas lojas da cidade, a gente firmou parcerias com pousadas da cidade, porque a gente teve que levar essa equipe de vídeo para lá. Nós fizemos algumas campanhas para chamar o pessoal para participar do clipe, né? Porque a gente precisava de muita gente e a gente precisava que essas pessoas fossem fantasiadas. Então, assim, a gente fez concurso de fantasia, a gente firmou parcerias com algumas lojas da região para a gente conseguir produtos para sortear. Foi um momento que a gente começou a enxergar de outra forma como a gente pode estabelecer conexões com o nosso público, com os empreendedores da região, com outros artistas e como que a gente consegue fazer tudo isso dialogar. E o resultado ficou super legal. Dando sequência, né, a gente continuou fazendo shows em pubs, em eventos, e um certo dia eu estava tocando num pub e recebi o convite para participar de um programa de TV, que foi o The Voice Brasil. Foi uma experiência, assim, totalmente inesperada, porque não é uma coisa, né, que eu estava me planejando para fazer. Inclusive, eu estava no ápice da faculdade, estudando canto lírico, cheio de provas, cheio de trabalhos, né? E me desafiei ali a tentar, né, ir lá na Globo, cantar, e foi um desafio muito legal para mim. Acho que eu evolui muito como cantora, né, pude usar também toda a minha bagagem que eu já tinha da faculdade, das provas de banca ali, daquela disciplina, de aquecimento vocal, né, de estar preparada independente das circunstâncias. Então, assim, foi muito importante para mim. Acho que se não fosse essa bagagem da faculdade, e dos palcos também, né, que acabam me trouxeram muito conhecimento sobre minha voz, sobre o meu corpo, sobre as coisas que eu gostava de cantar, que é muito interessante isso, você já ter um repertório, né, construído para apresentar, porque são muitos testes antes de você entrar pro programa, sabe? Eu tive que viajar muitas vezes e, assim, graças a Deus acabei entrando pro programa, participei do time do Lulu Santos, e cantei folk, cantei rock, foi muito, muito legal, uma experiência muito gratificante. E foi quando, né, eu tive meu trabalho aí exposto pro nível nacional, né, pro Brasil todo, e chegaram muitas pessoas hoje me conhecem, me apoiam no meu trabalho, devido ao The Voice, que, né, conheceram na TV. Então, assim, é uma experiência muito legal, só que, assim, você tem que estar pronto, sabe, assim. E essa bagagem aí da faculdade, do canto lírico, da disciplina, de entender minha voz, meu instrumento, fez toda a diferença nessa hora. E dando sequência, né, aos trabalhos, depois do The Voice, a gente teve umas oportunidades de show, né, de fazer alguns eventos maiores, inclusive. Tivemos a possibilidade de fazer um show maior também, com equipe técnica, holds, técnico de som, aquela coisa, né, de você estar com in-ear, de você ter aquela experiência ali toda, né, mais estruturada, né, não tão orgânica igual às vezes num pub a gente improvisa coisas, a gente tem alguém pede uma música, às vezes você toca, não, um show maior a coisa tem que ser mais estruturada, né, com luz, sonorização. Então foi aí também que a gente teve essa experiência, né, de um show maior, a gente viu como é que isso funciona, se preparou também, tanto com equipamentos, tanto quanto musicalmente, para isso. E dando sequência, né, assim, ainda, né, trabalhando de forma independente, sem empresário, sem grandes investimentos, a gente quis gravar mais, né, o nosso trabalho autoral.
E dentro, né, das possibilidades que a gente encontrava, a gente ainda estava ali naquele momento de faculdade, tocando também, a gente tinha algumas canções do estilo mais folk, mais acústicas, que a gente queria muito gravar, sabe? Muito, assim, mostrar pro público. E a gente resolveu gravar esse trabalho de forma independente, mas com a nossa produção mesmo, né? Então eu e o Fred, a gente se desafiou aí a produzir esse trabalho mesmo, não só como músicos, no arranjo e tudo, mas gravando, né, captando aí as músicas. E foi aí que, assim, a gente evoluiu muito tendo essa experiência, né? A gente descobriu sonoridades, a gente estudou sobre gravação. Eu e a Lili fizemos toda a concepção artística do disco, desde escrever as músicas, montar os arranjos, gravar, editar, até fazer a arte final da capa, assim. Cada detalhe a gente fez junto. A única etapa que a gente fez fora daqui foi a mixagem e a masterização, mas todo o resto a gente fez aqui, todos os instrumentos foram gravados aqui. A gente gravou os instrumentos, a gente gravou as vozes, a gente gravou tudo. Então, assim, a gente estava dos dois lados, sabe? A gente estava do lado de produtor e, ao mesmo tempo, do lado do artista. Então, a gente tinha diferentes pontos de vista do mesmo processo. Foi muito importante, assim, eu descobrir questão de fraseado da voz, sabe? De manias que eu tinha, às vezes, do canto lírico, e poder produzir a minha própria voz, sabe? Chegar no resultado que eu queria, porque é muito diferente você estar ali gravando, ter um produtor para chegar no resultado final. E quando é você, né, que está nessas duas funções, é muito desafiador mesmo. E você fica mais atento ali às outras questões, né? Não só musical ali da letra, do arranjo, das frases, mas também da sonoridade ali que você quer, né? Que você quer atingir no final. Então foi um trabalho muito enriquecedor, no qual também a gente teve essa busca por entender também esse mercado, como é que estava de distribuição digital, né? Foi quando a coisa já tinha, né, engatinhado, que foi ano passado, em 2019. Então, assim, a gente começou a buscar isso, começou a entender mais a banda como um trabalho não só artístico, mas também um negócio. Foi quando a gente despertou para essa questão, né? Que a gente precisava de marketing, precisava de divulgar, precisava de postar as coisas. E eu me desafiei muito, porque até então a gente, né, quando trabalha com música erudita, a gente estuda muito para conseguir cantar determinada ópera, determinada canção. E eu tinha um pouco de resistência de postando as coisas assim, sabe? Umas coisas espontâneas, assim, às vezes um show ali que você tá empolgado e sei lá, às vezes você não fez um fraseado tão perfeito, então eu me vi desafiada ali a postar, sabe? As coisas e assim, tive que lidar com opiniões das pessoas. Isso é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Se você quer desenvolver um trabalho musical, artístico, você tem que estar disposto a ouvir o que as pessoas vão dizer e tá certo, né, do que você tá fazendo, do que você tá se propondo, porque é muito, muito desafiador isso, né, você lidar com diferentes opiniões, negativas e positivas, né, os famosos haters, eles existem e não são só para pessoas muito famosas, né, eles vêm, eles existem, né, então assim, a gente tem que saber lidar com isso, saber até onde a opinião do outro vai e até onde o que você faz na sua essência, sabe? O que importa pra você, o que você tá ali entregando e, né, não ficar tentando atingir as expectativas de todo mundo, porque isso você não vai alcançar. E outra questão também é o perfeccionismo, né? Assim, por mais que você consiga fazer um vídeo, por exemplo, ou interpretar uma música, né, de uma forma mais satisfatória, por mais que você acredite nisso, é melhor você entregar o que você tem ali, né? Óbvio que tem que estar, né, de boa qualidade, mas assim, é uma questão que a gente tem que estar sempre ligado, né, nisso, assim. É uma questão psicológica, uma questão assim muito importante para nós artistas, porque esse perfeccionismo ele não existe, né, assim. A gente tem que estar ali sempre
disposto a melhorar, disposto a desenvolver o nosso trabalho, mas é uma coisa, né, inatingível. Então, assim, a gente sabe que cada um tem o seu processo musical e a sua bagagem ali de estudo, de teoria, de prática. Porém, né, a gente tem que estar disposto a entregar o que a gente sabe fazer, né, sem buscar esse perfeccionismo. Então, assim, foi uma coisa que eu tive que lidar e graças a Deus hoje eu tô mais tranquila quanto a isso, tem mais naturalidade em postar as coisas ao vivo, sem muitos recortes, sem muitas edições. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar disposto também a lidar. Dando sequência, né, assim, a esse trabalho que a gente produziu aí, conseguiu parcerias também para fazer. No início de 2020, a gente resolveu produzir um novo single e tivemos a oportunidade de trabalhar com um grande produtor musical, que é o Cris Simões, já produziu vários artistas aqui em Minas. E, né, a gente já estava se preparando para isso, assim, tanto financeiramente quanto também musicalmente, né, decidindo a música e tudo. E foi uma experiência muito legal pra gente, porém a gente foi desafiado no meio do processo que veio a pandemia, né? A gente tava com clipe marcado, show de lançamento agendado e não aconteceu. E aí resolvemos lançar a música mesmo assim, a gente passou fevereiro produzindo ela e no início de março concluiu, veio a pandemia e resolvemos fazer um clipe de forma independente. O desafio agora é gravar um clipe em meio a uma pandemia. Eu acho que o ponto principal da gravação do clipe de Solte acabou sendo a gente encontrar uma solução em que precisasse do mínimo de pessoas possível por causa da pandemia, né? Convidamos uma artista, uma fotógrafa que já trabalhou com a gente anteriormente para trazer um olhar mais profissional, mas ao mesmo tempo a gente tentou manter a nossa essência. E é legal porque ela é uma pessoa que é muito alinhada com a nossa essência, com o que a gente faz, ela entende muito bem a nossa proposta. E eu acredito que esse é um ponto muito importante, assim, o artista conseguir enxergar nos profissionais com quem ele quer trabalhar ou nos profissionais com quem ele atrai para trabalhar com ele, a essência dele. É sempre bom a gente ter pontos de vista diferentes, mas também é muito enriquecedor quando a pessoa já traz uma carga reconhecendo a sua proposta, reconhecendo o caminho que você segue. E produzimos esse vídeo, adquirimos os equipamentos que eram necessários, né? Somente assim o que a gente tinha mesmo que conseguir. E trabalhamos ali na identidade visual, o que a gente queria. O clipe falava de libertação, de se soltar, e a gente encontrou um pôr do sol maravilhoso. E fizemos esse registro e assim foi um desafio muito legal pra gente. E a gente editou o clipe, a gente teve que trabalhar com a divulgação desse clipe e mais uma vez desafiados, porém a gente aprendeu muito com isso, né? Mais uma vez aí as plataformas de streaming, elas, né, vieram com força total. Estudamos muito, fizemos muitas mentorias para poder distribuir essa música, desde descobrir como é que faz um pitching para o Spotify, né, como é que escreve um release, como é que você entrega essa música, né, nas plataformas. Então, assim, hoje em dia já está muito mais otimizado do que lá atrás, quando o disco não foi para casa, né, que a gente teve que ir a fundo e não tinham muitos blogs, não tinham muitas distribuidoras, então hoje em dia a coisa está mais fácil, porém a concorrência é muito maior, né? E aí, assim, lançamos a música, foi super produtivo, a gente teve a oportunidade de trabalhar com uma produtora de divulgação digital mesmo, e também aprendemos muito sobre redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, e também como otimizar isso tudo, fazer isso tudo funcionar de uma forma, tipo assim, sem fazer isso tudo funcionar para quem a gente é, né, para o nosso trabalho. E assim, foi muito legal, os resultados foram muito positivos e eu acredito que essa bagagem aí vai ser muito
bacana para os próximos singles, né, que a gente pretende lançar aí depois da pandemia, depois que isso tudo passar. E assim, a maior lição que eu tenho é você que trabalha com música independente, não ficar esperando os recursos e ir atrás, sabe? Fazer seus próprios shows, buscar ali onde que você pode se apresentar, onde está seu nicho, onde está seu público, quem você é, que é muito importante, né? O artista, às vezes, muitas vezes não tem isso forte dentro dele, não sabe muito bem se definir musicalmente. É uma coisa muito difícil, uma coisa complexa, mas acho que você tem que ter ali boas referências, já é um bom começo, né? Você ter boas referências musicais, de trabalhos que você gosta, de que você faz releituras, inclusive. Então, assim, é isso. Existem leis de incentivo à cultura que talvez aí possam beneficiar o seu nicho, né? No caso nosso, que é o rock, a gente não tem tanta abertura assim. Eu acredito que essas leis hoje beneficiam muito mais quem trabalha com propostas que têm um valor cultural mais, assim, digamos, brasileiro, mais dentro das culturas brasileiras, né? E o rock, infelizmente, não está tanto vinculado a isso. Mas mesmo assim a gente encontra os resultados, né? Igual a gente conseguiu nos festivais o recurso para executar os nossos trabalhos. E é isso, vamos continuar aí na nossa batalha, buscando recursos, buscando incentivo, tentando aí encontrar o nosso próprio caminho. Mas é isso, um desafio atrás do outro, porém você aprende, você evolui com cada obstáculo, com cada proposta nova, né, de trabalho. E é isso, espero contribuir aí para quem deseja, né, trabalhar com sua própria música de forma independente. E é isso. Obrigada. Bom, pessoal, é isso. Espero que a nossa percepção da jornada, dos nossos desafios, das soluções que a gente encontrou para eles, tenha ajudado e agregado um pouco no conhecimento de vocês. Quem quiser continuar nos acompanhando nas redes sociais, serão todos sempre bem-vindos. Muito obrigado, um grande abraço a todos.